aí, turminha da primeira série do ensino médio, tudo bem com vocês? Bora lá estudar matemática aqui com a professora Neumar e com o nosso intérprete, o Luiz. Oi, Luiz, tudo bem aí com você? Então, vamos lá. O que é os nossos objetivos dessa aula de hoje? Você sabe aí em casa? Então, nós vamos estudar função afim, suas representações gráficas e também a sua representação na lei de formação, tá bom? Aplicar conhecimento sobre funções e resolver situações problema, isso mesmo. Bora lá? Então, olha só, você sabia que o zero de uma função está relacionado diretamente ali com o gráfico? Sabia disso? Tá sim. Quando esse corta o eixo x? Isso mesmo, exatamente isso, tá? Exatamente quando ele corta o eixo, tá? Então, vamos ver isso? Olha só, isso mesmo. Então, o ponto do gráfico é quando ele corta lá o eixo, né? O eixo x. Então, nós temos lá que f de x é igual a zero, sempre que corta lá nosso eixo x, tá bom? Beleza? Então, pessoal, para relembrar, a professora, né, sempre gosta de relembrar com vocês alguns assuntos, né, e esse daqui é bem importante, porque essa é a carinha da função que nós estamos estudando, que é a função afim. Essa é a lei de formação, que é f de x igual a x mais b, onde a é o nosso coeficiente angular e b é o coeficiente linear, não é verdade? Isso mesmo. Vamos contextualizar um pouquinho? Aqui nós temos uma situação que nós vamos analisá-la. Tá? Então, olha lá, nós temos aqui uma pessoa, ela foi escolher um plano de saúde e ficou em dúvida entre duas opções, entre o plano A e o plano B. No plano A, nós temos um valor de inscrição de R$100 e a cada consulta é pago R$50. No plano B, tem um valor de inscrição de R$180, mas a cada consulta é pago R$40. Então, qual do plano será que qual plano é mais vantajoso? Qual será? É isso que nós vamos analisar aqui. Então, qual que é a lei de formação que corresponde a cada plano? Primeiro vamos analisar isso. No plano A, nós temos uma função f de x igual a 50x. Mas por que 50x, professora? 50 é o valor da consulta, é o que vai variar nesse plano, não é verdade? Porque eu tenho o valor fixo de 100, que não vai mudar nada, e tenho o valor da consulta, que isso muda. Então, x representa, né, a quantidade de consultas que a pessoa irá fazer. Se ela fizer uma consulta, vai ser 50 vezes 1. Se ela fizer duas consultas, vai ser 50 vezes 2, que é 100, e assim por diante, tá? No plano B, mesma ideia. Tenho f de x igual a 40, porque agora o valor dessa consulta é R$40, vezes o x, que é a quantidade de consultas, tá bom? Beleza? Sabendo disso, nós podemos montar um gráfico dessa função, tá? Onde nós temos lá, perceba que aqui, olha só, no plano A, no plano B, nós temos ali a reta cortando, né, o eixo y, é onde o ponto determina o nosso coeficiente linear, que é o valor do b, tá bom? Aqui nós temos esses dois pontinhos cortando o eixo x, então sempre que a gente vai montar esse gráfico, é importante que vocês na montagem, encontre o ponto onde a reta corta o eixo x e o eixo y, para você conseguir identificar o comportamento desse gráfico. O que vai acontecer? Mas aqui ainda nós não podemos, né, escolher qual plano, não tem como ver. Então, a professora estendeu um pouquinho esse gráfico para verificar aonde que essas retas iriam se encontrar. Então, foi feito o gráfico e em algum momento essas retas se encontraram. Olha só. E, né, em quais condições aí podemos afirmar que o plano A é mais econômico, né? O plano A que nós estamos olhando aqui nessa linha vermelha, né? Em quais condições será que a gente pode analisar isso? E olhando ali, né, para o outro plano, né, que é o plano B na reta roxa, né, pensando nesse momento que elas se encontram, né? Então perceba aqui, ó, que o vermelhinho ele vai aumentando, né? Só que ele está sempre abaixo do roxo, né? Do plano B. Aí chega aqui depois desse ponto que as retas se encontram, isso inverte. O plano vermelhinho ele vai lá, ó, vai aumentando, e esse plano, né? O vermelhinho que é o A e o roxinho que é o B, ó, ele vai ficando abaixo. O que será que isso pode nos dizer, né? Então, o A, ele é o quê? Ele é mais econômico quando o x for menor que 8. Mas por que, professora? Porque é exatamente onde essas retas do plano A com o plano B se encontram. E percebam, foi isso que a professora falou. O plano A, que é essa reta vermelha, está abaixo.
Então, ela é mais, né, é mais em conta. Esse valor ainda está sendo válido, é mais em conta. Então, até 8 consultas, vale a pena ficar naquele plano, né? Se você vai usar mais que 8 consultas, o que que acontece? No plano B, olha só, o que que vai acontecer aqui? Aí vai ser mais vantajoso. Então, aí depende, né, da quantidade de consultas. Perceba que nós conseguimos comparar dois planos, utilizando a lei de formação e colocando isso em um gráfico. Visualmente, fica mais fácil de identificar, de analisar isso. Isso é feito, isso é sempre analisado muito, né, principalmente por empresas, principalmente, né, por pessoas que estão, né, entrando num ramo que precisam analisar isso para poder tomar decisões, tá bom? Beleza? Então, isso é bem importante. Então, olha só, com essa contextualização, podemos observar que antes de fazer uma determinada escolha, você pode fazer sim uma análise, tá? E assim verificar qual é a melhor alternativa. Então, vamos lá? Vamos praticar um pouquinho, galera? Olha só, uma fábrica apresenta um gasto fixo, de R$11.000 na produção de papel reciclado e 6 centavos ali na produção de cada folha. Qual é a lei de formação que representa essa função? Ah, olha lá, presta bastante atenção no que é fixo e no que vai variar, tá bom? Tempinho para vocês, a prof já retoma. E aí, turminha, encontraram essa lei de formação? Acredito que sim, hein? Caso não conseguir, vamos ver como é que ficou isso? Então, vamos lá! O custo depende do gasto, né, fixo e o gasto da produção de cada folha de papel. Então, como que fica isso? Portanto, né, temos uma relação de dependência linear, né? E denominando ali que cada folha produzida, nós vamos chamar de X. Vamos chamar de X cada folhinha produzida. Então, o que nós temos aqui nessa função? Então, o custo, né, esse C de custo, o custo, né, de X, que é o quê? Que nós chamamos ali, né, de cada folha produzida, porque vai depender de cada folha, não é verdade? Vai ficar 0,06, que é o custo dela, vezes a quantidade, mais o fixo, né, gente, que é os 11.000. Tá bom? Então, aqui nós temos a lei de formação, que com essa lei nós vamos conseguir encontrar, né, se você quiser jogar, depende da quantidade de folhas que foi sendo produzida, você vai encontrar o valor do custo, tá bom? Beleza? Vamos praticar mais um pouquinho? Olha lá, uma fábrica ali apresenta esse gasto fixo, né, na produção de papel reciclado ali que custa 6 centavos a produção de cada folha. Como já identificamos a lei de formação, agora identifique os coeficientes dessa função. Quem são os coeficientes? Qual que é o nome desses coeficientes? Você lembra lá do coeficiente? Qual que é o nome deles?
Ah, vou dar um tempinho para você colocar isso aí e eu já retomo. Lembrou quais são esses coeficientes? Lembrou que a gente tem o coeficiente angular, que a gente tem o coeficiente linear? Isso mesmo! Então, olha só como que isso ficou, né? Nós temos aqui que o coeficiente, né, um deles é o A, que é o 0,06, e o coeficiente B, que é o 11.000 lá, que é o fixo. Lembra, né? Ele é fixo, ele não vai variar. O que vai variar ali vai ser lá no coeficiente A, que é em relação ao X, que é a quantidade lá de folhas produzidas, né? Tá? Então, o A, que é o 0,06, é o nosso coeficiente angular, e o linear, nós temos que é o 11.000. Isso mesmo, perceba que tudo está muito relacionado com a nossa lei de formação, que é lá o f de x, né, igual a x mais b. Nesse caso tem um c, mas ele está dizendo que é o custo, por isso que está um c, ele está referenciando ao custo. Isso pode acontecer também, tá bom? Nem sempre você precisa colocar o f de x. Tá? Isso são, né, nomenclaturas que a gente coloca para tentar melhorar ali a apresentação, ali, para a gente tentar explicar melhor essa lei de formação, tá? Contextualizar de uma forma melhor, tá bom? Então, vamos praticar mais um pouquinho? Olha lá, sabendo que o custo de x é igual a 0,06x mais 11.000, né, é a lei de formação dessa função, que tal você esboçar o gráfico aí no seu caderno e ver como é que isso vai ficar? O que você acha? Então, vou dar um tempinho para você colocar esse gráfico aí e eu já retorno aqui para a gente ver como é que ele ficou. Lembre-se lá, né, da nossa lei de formação, o que a gente pode usar, aproveitar para montar. E lembre de encontrar o ponto lá no eixo X e no eixo Y, né, para a gente encontrar como é que vai ser esse comportamento, tá bom? Tempinho aí para vocês, a professora já retorna para fazer a correção.
conseguiram montar esse gráfico? Como é que ele ficou? Deu certo? Ficou uma reta? Ai, professor, o meu não ficou uma reta, ficou um ponto aqui, um ponto lá. Ai, então tem alguma coisa errada, porque sempre, né, quando a gente tem uma função afim, ela tem que dar uma reta, tá bom? A reta oblíqua, lembra lá? Então, vamos lá, pessoal. Aqui, olha só. Então, nós temos aí algumas informações que são bem importantes, né? Então, nós sabemos essa lei de formação, isso já é um passo muito importante, tá? Que é o custo lá de x, né? C de x igual a 0,06x, que é a quantidade de folhas, né? Mais 11.000. Então, nós já sabemos que B, né? Lá da nossa função, da nossa lei de formação, ele é o quê? É o ponto, é o ponto que vai cortar o eixo Y, que é o eixo lá vertical. Ele vai cortar, é onde a reta vai passar lá pelo aquele eixo. Isso é bem importante. Lembra lá que o B a gente encontra lá naquele pontinho que corta aquele eixo vertical, não é verdade? Então, bem que a gente chama ele do quê? De eixo Y, né? Tá bom? Então, será o ponto 0B, beleza? Então, nós temos lá, né, quando for 0... Quando o x for 0, o nosso y lá será 11.000, que é onde ele vai cortar. Então, aí a gente já tem uma coisa bem importante, o ponto que corta o eixo y. Agora, precisamos encontrar o ponto, né, em que a reta corta o eixo x, que é lá o eixo horizontal, o eixo x, tá? Para isso, o que nós vamos fazer? Né? Nós precisamos encontrar o ponto onde ela corta. Para isso, precisamos encontrar a raiz dessa função. Vamos lá encontrar a raiz dessa função? Então, como que a gente faz isso? Nós colocamos lá, quando isso for, ó, c de x, né? Quando for igual a 0. Veja bem. Então, quando c de x for igual a 0, nós temos lá aqui 0,06x mais 11.000, né? Nós podemos encontrar essa raiz. Lembra lá como que a gente encontra a raiz da função? Isso mesmo, quando a gente coloca lá o valor de y, o valor de f de x, né? Ou o valor, nesse caso, c de x igual a 0, tá bom? Aí nós conseguimos encontrar que o x, né, que é a raiz aí dessa função, olha só, né, quando f de x ali é igual a 0, então nós temos 11.000, né, divididos por 0,06. E nós encontramos ali, olha só, menos 183, né, 1.333,3333, né, que isso é um resultado aproximado, tá bom? Aproximando para a gente tentar identificar isso no ponto, no gráfico, né, fazer um ponto e colocar lá no gráfico, tá? Então, esse símbolo aqui de igual, né, com esse tiozinho ali, né, com esse parece um acento, tio em cima, ele está dizendo que é aproximado menos 200.000, tá bom? Então, para isso, olha só, o ponto que corta é esse aqui, né? Menos 183.333, né? 333, né? E vai lá, como o 0, tá bom? Então, montando esse gráfico, olha só o que nós encontramos aqui, né? Nós encontramos a reta oblíqua, lá o pontinho onde corta o eixo y, o pontinho onde corta também o eixo x, que foi, né, fazendo aqueles cálculos que nós encontramos ali, fazendo o cálculo da raiz, não é verdade? Olha só. Então, nesse caso, nós temos aí o gráfico que a professora pediu aí para vocês representarem. Nossa, que valor grande, professora! É isso mesmo, porque a gente está lidando com, né, com um valor mais alto, mas aí a gente pode trabalhar com escala. Perceba que o gráfico está com escala para a gente poder tentar identificar, porque é bem importante que no gráfico apareça lá, né, o eixo, onde o pontinho corta o eixo y e o eixo x. Tá bom, gente? Belezinha? Então, podemos observar dois pontos no gráfico, não é verdade? Ó, menos 2 e o 4. Para lembrar aqui, ó, vamos lá, retomando, bem bacana isso aqui, ó. Podemos observar que os dois pontos no gráfico, temos o 4, né, quando x igual a 0 e y igual a 4, isso mesmo, tá? E nós temos aqui também um outro ponto, quando y igual a 0, o x é igual a menos 2, isso mesmo, olha só. Então, nós temos esses dois pontos aqui no gráfico. Isso é para lembrar, hein, galera? Então, nós temos o ponto, né, aqui, nós temos o ponto 0,4 lá no eixo y e o ponto menos 2 e 0 no eixo x, tá bom? E agora, vamos fazer um quiz? Olha só, no ponto que a reta corta o eixo x, está a raiz desta função? Será que isso é verdadeiro? Será que isso é falso? Ai, tempinho para vocês.
Conseguiram? Ah, tenho certeza que você em casa acertou, hein? Vamos ver isso, como é que ficou? Então, será que a reta que corta ali o eixo x é a raiz dessa função? Muito bem, isso mesmo, é a raiz da função. Perfeito, muito bem, gente. Então, quando corta o eixo x, é a raiz da função, tá bom? Beleza? Então, nesta aula, nós estudamos um pouquinho da lei de formação, estudamos um pouquinho do gráfico, fizemos algumas comparações da função afim, não é verdade? E resolvemos o quê? Alguns problemas, tá bom? Então, até mais e um abraço da professora!